e vamos para lá. Nós vamos trabalhar esse tema hoje aqui, nesse vídeo, ok? Que eu estou fazendo uma live aqui no Instagram, que é a pergunta, aquela pergunta importante que ultimamente me estão fazendo muito. Claudine, por favor, recomende um conto para trabalhar o tema suicídio, ok? Então, vamos lá, eu vou responder essa pergunta. Mas antes disso, eu creio que antes de eu mostrar algum conto, que já tenho aqui na minha mão, aqui, né? Já tenho duas sugestões. Eu gostaria de abordar algumas temáticas que são importantes, né? A, a questão do suicídio, ela está entrando muito, muito em questão, né? A questão do suicídio está entrando muito em questão. O suicídio é uma questão que estamos abordando muito, ou que muitos profissionais estão abordando, porque existe um crescimento muito grande de suicídios entre crianças e adolescentes e muitas manifestações de desejo de suicídio dentro desse perfil, né, de crianças e adolescentes. Tenho conversado com muitas pessoas próximas a mim, inclusive profissionais que trabalham com crianças que vivem em casas de acolhimento, tanto no Brasil como Portugal ou outros lugares, e também aqui na Espanha, muitas crianças e muitos adolescentes que estão buscando no suicídio uma resposta ao seu problema. Agora, a questão é, por que que uma criança pensa no suicídio? Por que que uma criança deseja morrer? Por que que um adolescente deseja morrer? Ou por que que uma pessoa deseja morrer, né? Na verdade, creio que é uma imensa sede pela vida. Creio que ninguém deseja morrer. O que se busca é acabar com uma situação a qual não está, a qual está fazendo a vida plena impossível, né? Então, é mais uma questão de que eu não consigo mais viver dessa forma, eu quero viver melhor. E como não consigo encontrar uma solução para uma vida melhor, eu prefiro acabar com a vida e continuar vivendo dessa forma, porque o que eu quero, o que eu tenho é uma sede imensa pela vida. Eu quero viver bem, eu quero ter uma vida agradável, uma vida que não seja um sofrimento dia a dia, né? Porque quem planteia um suicídio vê a vida como um sofrimento, como um grande problema que enfrenta dia a dia. Então, é muito importante ter isso em conta, que o que a pessoa sente é uma enorme sede pela vida, né? E não encontra essa água agradável de viver, né? De beber, que é a vida. Então, a questão é que também muitas pessoas planteiam suicídio e não como algo para agora, né? E isso é algo muito normal, ok? Faz mais ou menos um ano, pela primeira vez, o meu filho, que hoje tem 12 anos, ele tinha uns 10 anos mais ou menos, 10, 11 anos, ele me disse, ele planteou pela primeira vez para mim, e uma das coisas que eu acho muito bonito na relação entre meu filho e eu, é que ele tem muita liberdade de falar comigo sobre o que ele sente, né? Nós trabalhamos muito a educação emocional, para quem não sabe, meu filho tem TDAH, então trabalho muito a consciência emocional e a expressividade das emoções e dos pensamentos de forma assertiva com ele, e pela primeira vez ele me expressou que ele desejava, que ele havia pensado em morrer. Ele disse, ele falou que ele pensava que continuar vivendo não era agradável, né? Então, quando você recebe essa informação de uma pessoa que você ama, tanto como um filho, né? Porque quando você tá no nível profissional, você está ali profissionalmente, né? Então, uma pessoa expressa esse desejo, você mantém a compostura, mas imagina que é uma pessoa tão próxima como um filho que expressa esse desejo de morrer, né? E a primeira coisa que eu fiz foi respirei fundo, manti a calma, tomei consciência do que eu sentia para poder dar uma resposta assertiva e ser realmente responsiva, ou seja, dar uma resposta que para ele fosse significativa, né? Então, eu expliquei para ele que esse pensamento era algo
normal, que muitas pessoas pensavam, que eu, em algum momento da minha vida, também pensei nisso. Então, acolhimento, né? O acolher essa emoção que ele estava sentindo, acolher essa frustração que ele sentia diante de alguma situação que estava levando ele a cogitar a possibilidade de um suicídio, né? Então, primeiro disse para ele que que muitas pessoas pensam dessa mesma forma. E isso trouxe como um refrigério para ele, que ele não se sentiu sozinho no mundo, né? Que até a mãe dele disse, filho, eu também já pensei nisso. Então, eu trabalhei com ele nessa situação, né? Conversei com ele sobre o que era o suicídio, o que levaria, o que tal. Então, a primeira coisa que nós devemos é normalizar, não que normalizar o suicídio, que seja algo normal, não é algo normal, mas muitas pessoas pensam nisso e isso é importante falar, que a pessoa não se sinta sozinha e não tenha medo de expressar o que sente, o que pensa. Porque creio que isso é importantíssimo, importantíssimo. Então, a partir disso, eu conversei com ele, trabalhei com ele essa situação, e hoje em dia estamos vivendo uma fase muito bonita aqui em casa. Então está sendo muito. O meu filho saiu de infantil, infantil não, saiu da primária, agora está em secundária, está vivendo uma fase muito bonita e que a situação, apesar de viver e vivendo com o TDAH, né, que é uma circunstância que não muda, mas que vai sim gerando modificações na pessoa, né, nesse sentido, ou seja, não deixa de existir, porém vai crescendo a compreensão dele com relação a viver o TDAH. Hoje em dia, ele vive de uma forma muito mais equilibrada e está sendo muito bonito ver essa mudança na vida dele. Mas voltando para o tema do suicídio e os contos, né? Algumas pessoas, elas pensam que para eu trabalhar o tema contos e suicídio, obviamente eu tenho que buscar um relato breve, aqui no caso, eu trabalho com contos, eu não trabalho com novelas, né? Mas eu tenho que buscar um conto que fale sobre o suicídio, e isso é uma equivocação, é um equívoco, né? Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo que não tem a ver com suicídio para que vocês possam entender. Por exemplo, uma criança, filha única, é uma questão que muitas vezes, tenho muitas perguntas sobre isso. Claudine, eu estou trabalhando com uma criança que é filha única, mas ela acabou de nascer um irmãozinho, e ela está enfrentando essa situação muito mal. Quando os pais não estão, ela belisca, a criança belisca o irmãozinho, ou diz que não quer ver o irmãozinho, né? Então, me passa um conto que trabalhe esse termo irmão para eu poder trabalhar com essa criança. Então, a minha resposta é: existem contos para isso? Existem. Muitos contos que trabalham o tema ter um irmão. Mas por que essa criança está criando aversão ao irmão? É isso que eu tenho que pensar quando eu escolho contos. Por que está surgindo esse comportamento? Porque a situação de que eu rechaço o irmãozinho, que a criança rechaça o irmãozinho, é uma consequência de algo. E é consequência do quê? E encontrar essa origem dessa conduta, o que está provocando essa conduta, o que eu devo fazer primeiro. Então, primeiro essa criança deve estar gerando essa negativa a esse irmão, essa frustração com esse novo irmão, porque se sente inseguro. Porque antes era a única criança da família, agora chega outra criança, né, que abarca praticamente todo o tempo dos pais, assim vê ela, né, a criança vê como que chegou todo o tempo, chegou essa criança e pega todo o meu tempo, e eu me sinto insegura, porque agora, se os meus pais passam mais tempo com ela, talvez é porque eles gostem mais dela do que de mim. Então, aqui existe um sentimento de insegurança por parte dessa criança, né? Então, o que eu tenho que trabalhar não é, obviamente, somente o nascimento da criança, é a insegurança que essa criança está sentindo, ok? E, para isso, eu tenho que buscar contos onde eu tenha que trabalhar a segurança, a autoestima, o autoconceito dessa criança, ok? Que basicamente é o que temos que trabalhar quando trabalhamos com os contos, né?
Então não se trata simplesmente de trabalhar aquela situação específica que é o nascimento, mas sim o que esse nascimento de outra criança, essa outra criança, produziu, que é a insegurança. Então eu tenho que abordar a insegurança em si, ok? Então, agora vamos trasladar isso para o tema do suicídio, que é muito importante. Ok, uma pessoa está planteando, está pensando em se suicidar. Por quê? A primeira coisa que eu tenho que compreender não é abordar o suicídio diretamente, é compreender o que está por trás desse desejo de suicídio, de tirar a vida. Que circunstâncias na vida dessa pessoa estão levando ela a buscar o suicídio, ok? E muito, 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 muito tem a ver com as dores que ela está sentindo, com a incapacidade de lidar com essas dores, com a incapacidade de encontrar, talvez, um adulto de referência que ajude ela a passar por essa situação, né? De se enfrentar esse dragão, esse grande dragão que é uma vida sem propósito. Porque muito do suicídio tem a ver com falta de propósito, falta de encontrar um propósito na minha vida. Quem eu sou nesse mundo? Identidade. Quem eu sou nesse mundo? Para que eu sirvo? Porque se eu não sirvo para nada, se eu não sei quem eu sou, então eu desejo acabar com a minha vida. Ok? Então agora eu vou trazer dois materiais, dois contos, ok? Que eu sempre sugiro quando trabalhamos com o tema suicídio, tá certo? Que eu sugiro, ok? E nenhum dos dois aborda diretamente o suicídio. Isso não significa que não existam contos, existem livros que você pode fazer um trabalho utilizando alguma novela, uma novela que na Espanha se chama novela, né? Algum livro, alguma história que aborde o tema do suicídio. Eu tenho algum deles, eu tenho algum aqui, mas estão em castelhano, então não posso recomendar em português, se não estão em português, né? Mas quando essa pessoa me buscou, uma delas, né, me buscou para encontrar um conto que abordar o tema suicídio, eu disse para ela, vamos buscar um conto que primeiro que não tenha que abordar o tema do suicídio diretamente, mas que talvez abra um espaço de conversa onde o tema suicídio possa ser falado, ok? Onde produza que as pessoas participantes, se estamos num trabalho grupal, ou o indivíduo, se é um trabalho individual, né? Ele possa abrir espaço, ou ele possa abrir o coração para falar sobre por que pensa no suicídio. E o primeiro primeiro conto que eu vou sugerir está aqui, nesse livro, ok? Que é Contos que Curam, que é um livro que tem a minha coordenação editorial junto à Flávia Gama e que tem como coautoras muitas alunas minhas, ok, do curso de conto-expressão. Esse conto eu escrevi para uma necessidade específica com adolescentes, ok? E ele faz parte do capítulo da Lourdes Figueiredo, que é uma profissional excelente, recomendo vocês conhecerem o trabalho dela, ok? Lourdes Figueiredo tem um trabalho incrível, ok? Aqui, Lourdes Figueiredo. Depois eu vou deixar aqui vou deixar aqui anotado o contato dela para que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem conversar com ela. Ok? Lourdes trabalha muito com adolescentes em situação de acolhimento familiar, ou situações que estão acolhidos, ou estão em casas, em lares de acolhida, ok? E ela trabalha muito o tema também da automutilação entre adolescentes e suicídio, tá certo? E o conto foi um conto que eu escrevi e que ela criou uma oficina linda. Então, o que você quer fazer é aplicar uma oficina onde você possa, além de abordar outros temas importantes, você também possa abrir um espaço para que esses adolescentes, ou inclusive essas crianças, ou pode ser com adultos também, possam abrir o coração e expressar o que pensam sobre o suicídio, ou se já chegaram a
a fabular ou a pensar no tema suicídio, esse material é excelente, ok? Essa oficina da Lourdes, ela é excelente. E eu vou aproveitar que eu estou aqui, eu vou ler para vocês o conto, porque é um conto curto que eu escrevi, e vocês verão como esse conto, ele toca o coração das pessoas. E vou trazer um exemplo para vocês, tá certo? Um exemplo prático. Ok? O conto se chama O Jardim Secreto. O Jardim Secreto, ok? E foi escrito por mim, e está aqui no livro Contos que Curam. Ela tinha 11 anos, nada mais, quando a realidade da vida a atravessou como um punhal, fazendo com que o sangue jorrasse da sua alma rota. Ela recolheu os pedaços sem dizer palavra. Tragou a realidade perversa como quem guarda um segredo num envelope lacrado. Ela tinha 12 anos, quando, olhando num espelho, percebeu que o seu sorriso era apenas uma quimera, uma mentira inventada para disfarçar a dor guardada no envelope lacrado que se tornara o seu coração. Ela tinha somente 13 anos, quando sentiu que dentro de si uma floresta escura havia crescido. Serpentes rastejavam, espinhos e plantas carnívoras ameaçavam a todos que, desprevenidos, se aproximavam. Sentiu-se sufocada porque a floresta teimava em crescer dentro do envelope lacrado. E ela chorou de solidão. Ela tinha 14 anos, quando o carteiro, estendendo as mãos, esperou que ela lhe entregasse um envelope lacrado. Ela tinha apenas 14 anos e temia o que podia acontecer. Mas ele foi paciente e, sentado na varanda, esperou. Esperou e sorriu. E seu sorriso foi como o sol que derrete o gelo num dia de inverno, anunciando a esperança de uma primavera florida. Ela tinha 14 anos, quando estendeu as suas mãos vacilantes e lhe entregou o envelope lacrado. Quando o envelope tocou a mão do carteiro, o selo se rompeu, deixando sair as serpentes que escaparam sorrateiramente. Ela tinha apenas 14 anos, quando olhou para dentro de si e descobriu uma floresta viva, luminosa e colorida, nascida das sementes de realidade, iluminadas pelo sorriso de esperança. Enfim, enfim a primavera chegou e ela sorriu com a alma, com o rosto, com o corpo. Sorriu porque compreendeu que, inclusive, a mais escura e tenebrosa floresta se transforma num jardim florido, quando iluminada pelo sol de primavera. Esse conto que eu escrevi para adolescentes pode ser adaptado para qualquer idade, porque você pode trocar as idades, né? E a Lourdes aplicou essa oficina, que está linda, que é escrita passo a passo, com grupos de adolescentes, com grupos de adultos. E me lembro que uma vez ela comentou que depois de ter feito alguma oficina, algum adolescente expressou que havia desejado se suicidar. E que aquele momento em que estava ali comentando sobre sobre esse conto que havia sentido, havia, havia desejado dar uma nova dar uma nova oportunidade para a vida, né? Então, aquele adolescente foi acolhido, foi abraçado, foi escutado, ok? E isso é importante, ok? Abrir espaços onde possamos falar sobre o suicídio de uma forma em que não seja um tabu, mas seja algo que é uma realidade social e que deve ser falado, ok? Isso é muito importante. Tá certo? Outra questão. E aqui eu vou trazer outro livro, ok? Que é esse livro aqui. Tuá, que é o meu livro. Tuá, que foi lançado já no Brasil e aqui na Espanha também, disponível aqui na Europa, através da editora Sara Alejandria, no Brasil, da editora Grafar, ok? Aqui atrás está a edição em castelhano. Esse livro eu resolvi criar por muitas questões, Ele aborda muitas questões distintas, porque como todo livro ele é simbólico, como todo livro deve ser, como todo conto deve ser, ele é simbólico, né? Ele não
mostra uma única realidade. Os símbolos podem ser adaptados e vistos de várias formas, dependendo da realidade que cada pessoa está vivenciando. Mas uma das questões muito importantes para trabalhar quando falamos de suicídio é quem eu sou, ou seja, o autoconceito. Uma pessoa que está pensando no suicídio, uma adolescente, um adolescente que está dizendo eu desejo me suicidar, é porque possui um grande problema de autoconceito, quem eu sou, para que eu sirvo nesse mundo. Então nós devemos trabalhar muito, ajudar muito a encontrar uma missão, porque cada um de nós temos missões na nossa vida. Cada pessoa é importante por algo, e possui uma série de habilidades que ajudarão a outras pessoas e que ajudarão a elas mesmas, né? Então, e as nossas missões na vida, elas são assim, elas não são uma única missão em toda a vida, né? Eu tive uma, daqui a pouco isso mudou tenho que ir encontrando. E existe uma grande crise, né, de missão quando eu termino uma gesta heróica, uma missão, e tenho que voltar a encontrar outra. Então, muitas pessoas entram em crises quando terminam, por exemplo, um trabalho e já não eram maravilhosas naquele trabalho, e já aquele trabalho já não pode voltar por algum motivo exercer aquele trabalho. Ou uma criança, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, e o exemplo que me trouxe, que me provocou, que foi um dos elementos que me provocou criar esse conto. O meu filho, sempre tem muito a ver com o meu filho, né? Tão bonito, ele é realmente, eu sempre digo para ele, você me provoca grandes transformações, e você faz parte da minha missão de vida, não somente a missão de cuidar de você, mas você me ajuda a cuidar de outros. Isso é lindo, lindo. Então, quando meu filho tinha 8 anos, sim, 8 anos, nós estávamos no Brasil, tinha viajado lá para o Brasil para dar diversos cursos, ele começou a se questionar: qual é a minha missão nesse mundo? Por que que eu estou nesse mundo? Ele me via, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão perguntando aí, tá certo? Que eu estou aqui para responder. E então ele me dizia: mãe, eu vejo você e o papai fazendo tantas coisas que ajudam outras pessoas, vejo vocês, imagina, ele tinha 8 anos, né, quando ele me disse isso. Então ele disse: eu te vejo ajudando outras pessoas, eu te vejo cumprindo uma missão. E qual é a minha missão nesse mundo? Por que que eu estou aqui? Por que eu estou aqui nesse mundo? Qual é a minha razão de estar nesse mundo? Porque eu não me vejo isso. E ele se sentia frustrado, né? Aos 8 anos dele, frustrado por não encontrar uma missão nesse mundo, por não encontrar algo que o tornasse único, né? E então a minha missão naquele momento foi ajudá-lo a identificar o único que ele é nesse mundo, né? Então, para isso, eu escrevi esse conto que é o Tuá, né? O conto Tuá. Onde vocês querem que eu leia? Eu vou ler ele para vocês, tá certo? Vamos lá, vou ler. Vai ficar longo esse vídeo, mas não tem problema. Eu vou ler o conto para vocês, porque para que vocês entendam como é importante, né? Então, inclusive, eu dediquei esse livro ao meu filho, e eu vou ler a dedicatória, porque eu queria que ele compreendesse que ele tem uma grande, que ele desenvolve um papel muito importante na minha vida como escritora, como quem trabalha e ajuda outras pessoas, né? Então, olha só, eu dediquei esse meu livro para ele, escrevendo aqui, ó. Como disse a grande escritora Isabel Allende, a maternidade é um desses umbrais que podem provocar-nos uma grande mudança. Foste exatamente isso na minha vida, Alejandro. Um antes e depois. Despertaste a escritora adormecida em mim, e me mostraste o caminho ao oceano onde hoje eu posso fluir. Então, esse livro eu dediquei para o meu filho, que me trouxe para esse grande oceano da escrita e da narrativa em terapia, onde eu posso ajudar outras pessoas. E agora vocês vão entender por que eu falei de oceano, tá certo? Eu vou ler para vocês o conto Tuá, tá certo? Vamos lá? Tuá era um coelho no corpo de uma tartaruga. Ao menos era isso que ela sempre dizia a todos.
Nasci para ser um coelho, desejo correr muito rápido e ir muito longe, mas o peso que levo sobre as costas e essas pernas curtas me deixam muito lenta. Essa história de ser um coelho no corpo de uma tartaruga começou logo que ela saiu do ovo. Viu um veloz coelho passando ao seu lado e desde então começou a treinar como se fosse participar de uma maratona. Veja que aqui, em vez de ir para o mar, ela não vai para o mar, como ela deveria fazer. Ela fica em terra. Porém, o problema cresceu quando os animais começaram a caçoar dela. Eles até criaram uma canção que cantavam uma e outra vez. Tua, tartaruga boba, pensa que é coelho, mas não sabe pular, pular, pular. Vejo aqui o interessante que eu fiz um trocadilho com tartaruga boba. E vocês devem pensar por quê. Pensem nisso. Por que eu usei esse termo tartaruga boba? A pobre tartaruga parecia que ia explodir de raiva, até que um dia o porco-espinho resolveu ajudá-la. Não sei como você aguenta. Se eu tivesse no seu lugar, eles já teriam experimentado o poder dos meus espinhos. Lembre-se, Tuá, que você tem uma boca muito forte. Tuá pensou que o conselho do porco-espinho era muito bom. No dia seguinte, enquanto treinava, os animais, como de costume, a rodearam. A pequena tartaruga, a pequena tartaruga parecia que explodir como um vulcão em erupção. E sem pensar, saiu dando mordidas em todos que encontrava. Ah, que caos! E aqui está a cançãozinha dela, né? Que fizeram para ela. Quando tudo terminou, Tuá já não sentia que explodir. Sentia algo diferente. Como se carregasse o peso do mundo no seu coração. Tuá, sei que alguns animais fazem você sentir muita raiva, disse o tatu. Olha só o tatu aqui conversando com ela. Mas será que mordê-los resolverá o problema? Mas o que eu posso fazer? Respondeu Tuá. Já não aguento mais, eles passam um dia me provocando. Olha, quando eu estou numa situação difícil, me escondo na minha carapaça. Você é uma tartaruga, não é? Por que não se esconde na sua carapaça também? Tuá pensou, escutou com atenção e pensou que o conselho do tatu era muito bom. Quando viu que os animais se aproximavam, Tuá lembrou do conselho do tatu e tentou entrar na sua carapaça, mas para sua surpresa, não conseguiu. Puxa, não sirvo nem para ser tartaruga, pensou, e rapidamente meteu a cabeça numa poça de água ao seu lado. Agora pensem bem, por que a Tuá não conseguiu colocar a cabeça dentro da carapaça dela? Pensem nisso. Cada vez que a turminha de animais vinha irritá-la, Tuá encontrava um lugar onde meter a cabeça. Dessa forma, era como se eles não existissem, como se tivesse criado um lugar seguro só para ela. O problema, olha só, o problema é que eles nunca desistiam. E não demorou muito para que o seu lugar seguro se transformasse numa prisão. Um dia escutou uma voz desconhecida. Oi, pequena tartaruga, tenho um segredo para lhe contar. Você é muito mais rápida que qualquer coelho. Se veio caçoar de mim, chegou tarde, disse Tuá. Já sei que sou uma tartaruga boba e lenta. Ah, Tuá, se você somente aceitasse quem realmente é, veria que é mais veloz que qualquer coelho. E de coelhos, eu entendo muito. Quando Tuá levantou a cabeça, viu que era o coelho que estava falando com ela. De repente, surgiu nela o desejo de entrar no mar. Porém, antes de chegar na água, os animais de sempre apareceram cantando. Tua, tartaruga boba, pensar que é coelho, mas não sabe pular, pular, pular. A pequena tartaruga sentiu tanta raiva que teve vontade de mordê-los. Sentiu
tanta tristeza que teve vontade de meter a cabeça na areia. Mas, nesse momento, algo incrível aconteceu. Escutou que as ondas cantavam seu nome. Tuá, tuá, tuá. Olha só que bonito. Sentir o chamado da nossa missão. Ao entrar no mar, a raiva e a tristeza foram desaparecendo e surgiu nela o desejo de conhecer novos lugares. De repente, as suas pernas começaram a mover-se, impulsando-a cada vez mais forte, cada vez mais rápido. Uau! Veja que lindo, gente. O coelho tinha razão, tu era muito veloz. Além disso, depois de conhecer as correntes marítimas, pôde viajar a lugares distantes, ainda mais rápido. Nas suas viagens, encontrava novos amigos e sempre estava disposta a ajudar a todos que se encontravam em perigo. Foi assim que a história da tartaruga, que queria ser um coelho, se espalhou pelo mundo inteiro, até criaram uma nova canção. Uma nova canção, que soou por terra, mar e céu. Tua, tartaruga sábia, aceitou quem era e viajou pelo mundo, porque voltou a nadar, tua. Olha só, gente. E aqui eu deixo esse conto para vocês, o conto da Tuá, que é muito importante para trabalhar com crianças, adolescentes e adultos. Aquela pessoa que busca o suicídio, ela simplesmente se encontra perdida nesse mundo. Não encontrou o mar dela, ela necessita encontrar o mar. Mas para poder encontrar o mar, o que ela tem que saber primeiro? Quem ela é? Tuá estava em terra tentando ser rápida, quando era uma tartaruga marinha. Era uma tartaruga boba, uma careta. Olha só que legal. Por isso que eu utilizei aquele trocadilho de tartaruga boba. Por que ela não conseguiu se meter na carapaça dela? Simples, porque as tartarugas marinhas não se metem na carapaça. Mas Tuá não sabia quem ela era, e por isso tentou se meter na carapaça. Vejam isso, gente. Quantas vezes estamos fazendo um esforço incrível, tentando viver uma realidade que não nos compete, tentando, correndo na terra, quando deveríamos estar fazendo o quê? Devemos estar nadando no mar imenso. Muitas vezes estamos fazendo algo que não é a nossa missão. E muitas vezes uma pessoa que está passando, que tem um desejo de suicídio, está exatamente nessa fase. Não sabe quem é. Não sabe quem é. Necessitamos trabalhar o quê? O autoconceito com ela. Então, assim, ó, não estou dizendo para você comprar o meu conto. Aqui eu deixei simplesmente essas duas respostas, que eu conheço muito bem, que é tanto no Contos que Curam, né, na oficina da Lourdes, como no meu conto Tuá, mas você pode trabalhar outros contos, buscar contos que ajudem a pessoa a identificar quem elas são, trabalhar o autoconceito e o autoconhecimento. Né? E aqui, no caso do conto do Jardim Secreto, né? Do envelope lacrado, aqui, que eu li para vocês, que está aqui dentro do livro Contos que Curam, é você estabelecer com ela uma relação onde você possa ser um adulto de referência para essa criança, esse adolescente, onde você estará ali para ela essa criança, esse adolescente pode estar tendo um envelope lacrado e cheio de cobras e lagartos dentro, cheio de medos, de dúvidas. Mas se ela te ver como uma pessoa que está ali para ela, é possível que ela deixe que você toque o coração dela para que esse envelope se abra e poder compartilhar com você as dores dela. Isso é importante. Conquistar o coração do outro é muito importante, ok? Aqui vejo pessoas deixando mensagem para mim, obrigado pela mensagem. Então é isso, quando você estiver buscando um livro
Muito importante, isso vale para qualquer tema. Você está buscando um tema, um conto, para trabalhar qualquer situação que seja, geralmente o que nós fazemos é, eu quero trabalhar o divórcio com meu filho, fazer compreender o divórcio. Ok, então eu vou buscar um livro que trate do divórcio. Eu sempre compartilho aqui com vocês livros por temáticas, tá bom conhecer isso, né? Mas o que o divórcio pode trazer? O divórcio pode trazer na criança eh, sentimentos de insegurança. Então, eu não tenho que trabalhar somente o tema divórcio, que ela compreenda o que é o divórcio, mas eu tenho que trabalhar o tema insegurança, eu tenho que trabalhar o autoconceito. Quem eu sou nessa relação do meu pai e da minha mãe? Eles deixam de ser meu pai e minha mãe porque se divorciaram? Não. No caso do tema suicídio, a mesma coisa. Por que eu estou pensando no suicídio? Ou se, no caso, é a outra pessoa, se eu quero trabalhar com outra pessoa, por que ela está pensando no suicídio? Como eu posso acompanhá-la? O que está provocando nela esse pensamento? Ok? Então, deixo para vocês essa dica. Se vocês quiserem que eu fale sobre outros temas, que eu aborde outras temáticas, deixem nos comentários, me escrevam pelo direct. A quem está no YouTube, deixe mensagens, ok? Eu gostaria muito de ter esse contato com vocês, de saber as dúvidas de vocês, tá certo? E deixo para vocês essa temática, ok? Contos e suicídio. Como posso abrir um espaço e acolhimento para trabalhar o tema do suicídio? E deixo para vocês essas duas recomendações, ok? Um forte abraço e aqui estou. E hoje eu vou finalizar aqui o outro vídeo,